Por se tratar no âmbito dessa casa a única comissão a analisar o projeto, examinaremos também a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PLC 59 de 2016. A matéria objeto da proposição, definição clara das atividades desempenhadas pelas empresas franqueadas pelos Correios e da regra para remuneração de franqueados pelos Correios, insere-se no âmbito da regulação dos atos próprios da Administração Pública Federal. A exploração de serviço postal e do Correio Aéreo Nacional constitui serviço público de responsabilidade exclusiva da União, conforme determinação contida no artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal, e atendendo a essa determinação constitucional, é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que constitui empresa pública, entidade que integra a administração indireta da União. Assim, com relação à sua constitucionalidade, entendemos que o sistema federativo instituído pela Constituição Federal torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa para disciplinar a prestação de serviço postal, que o fará nos termos do seu artigo 48 pelo Congresso Nacional. Em termos de técnica legislativa, não há reparos a fazer ao texto, salientando ainda que o projeto está de acordo com a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Como ressaltado no relatório acima, o PLC 59 de 2016 foi aprovado nas referidas comissões da Câmara dos Deputados e agora submetido à apreciação dessa comissão. Nos termos do parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, em que pesa o decreto número 6.639 de 2008 trazer a definição do que se propõe, o ilustro autor preocupou-se em inseri-la na lei que regula o exercício da atividade, a fim de lhe conferir maior força normativa, criando obrigação de fazer ou deixar fazer, conforme manda o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Tal alteração levaria os municípios a observar a classificação das AGFs como atividades auxiliares postais, eximindo-as da obrigação tributária que alguns desses entes federativos atualmente lhes imputam injustamente. De fato, essa lacuna na Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008, existe, e a elevação desse dispositivo do referido decreto ao nível de lei ordinária federal, como pretende a PLC nº 59 de 2016, objetiva reverter tal situação. Entendemos que, uma vez transformada em lei formal, essa disposição tenderia a tornar mais clara a atividade desempenhada pelas empresas franqueadas pelos Correios e as consequentes obrigações tributárias pertinentes e devidas. Como já destacado, a União compete de forma exclusiva legislar sobre e exercer a prestação dos serviços públicos postais. Nesses termos, não consideramos adequado o entendimento que atribui às empresas franqueadas responsabilidades que são próprias e privativas da Empresa Brasileira de Correios. As empresas franqueadas nada mais fazem do que desempenhar operações auxiliares aos Correios, não o substituindo ou com ele concorrendo. Tem por objetivo proporcionar maior comodidade aos usuários, sem prejuízo das atribuições da ECT. Ademais, são pessoas jurídicas de direito privado, selecionados mediante procedimento licitatório específico e contratados pela ECT para o desempenho da atividade de franquia postal, ou seja, operações auxiliares. Assim, no exercício dessa atividade auxiliar ao serviço postal, a franqueada tão somente coleta e prepara correspondências, valores e encomendas e os envia aos centros de operações da ECT. A responsabilidade pela prestação de serviço permanece com a franqueadora, os Correios, a saber, a postagem de correspondência, valores e encomendas, suas distribuição posterior entrega ao destinatário final. Assim, na consecução da atividade auxiliar ao serviço postal, a franqueada recolhe a tarifa paga pelo consumidor em razão do serviço e repassa diariamente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, titular da Receita, mediante depósito em conta corrente da empresa pública. Segundo consta em minuta de contrato de franquia postal disponível no site dos Correios. No mês subsequente, após acerto de contas com a franqueadora, a AGF emite nota fiscal referente à comissão que recebe pelo serviço do auxílio postal prestado, conforme tabela de remuneração acordada. A ECT deposita o valor da remuneração até o 5º dia útil da apresentação da nota fiscal. Esse valor constitui a efetiva receita da EGF,
que compreendemos como sendo sua real receita e base para seu devido enquadramento tributário. Enfatize-se, elas não exercem e não podem exercer atividades próprias de prestação de serviços postais. As atividades de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas inerentes à prestação de serviços postais não se confundem com as atividades auxiliares relativas ao serviço postal, não podendo ser objeto de contrato de franquia. Ou seja, as atividades de distribuição e entrega só podem ser feitas pela ECT. Trata-se de um monopólio da União. As franqueadas exercem uma obrigação de meio, decorrente da própria natureza jurídica do contrato de franquia postal, cuja Lei 11.668 de 2008 e a Lei de Franquia Postal está subsidiada pela Lei 8.955 de 1994, Lei do Franchising. A prestação de serviço público, nesse caso, se de fato houvesse, seria decorrente da regra contida no artigo 175 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei 9.074 de 1995, que trata dos institutos da permissão, concessão e autorização do serviço público postal. Ainda de acordo com o correto entendimento dessa associação, na relação entre os Correios e as agências franqueadas, não há substituição natural do ente público pelo ente privado, mas sim a busca de auxílio para um serviço que apenas pode ser executado pelo ente público. A própria regra contida no artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003 determina que a base de cálculo para lançamento tributário do ISS seja o preço do serviço, logo não havendo a realização de serviço público postal, não há remuneração recorrente desse serviço, inexistindo base de cálculo para lançamento do ISS sobre atividade auxiliar desenvolvida pela franquia postal. Não obstante, a receita bruta advinda do serviço postal próprio dos Correios é imune de tributos, conforme o artigo 150 da Constituição Federal, também já discutida e julgada pelo STF. Nesse sentido, entendemos que a correta definição das franquias como auxiliares do serviço postal e, por consequência, meras repassadoras de receita pública oferida à ECT, colocaria fim na discussão a respeito do cabimento ou não da incidência tributária sobre o serviço auxiliar prestado pelas franquias, posto que a receita pública se enquadra como imunidade. Do ponto de vista econômico, é inegável que a imposição do tributo em questão provocaria aumentos de custos não previstos quando da celebração dos respectivos contratos de franquia, o que, nos termos destacados no referido parecer, poderia favorecer o fechamento da empresa de segmento que conta com aproximadamente 1.500 franquias, responsáveis por cerca de 25 mil empregos formais e 10 mil informais hoje no país. Ainda causará a redução da rede de atendimento dos Correios e, consequentemente, de sua capilaridade, característica essencial para a boa prestação de serviço postal. Isso resultará ainda em queda de receita da empresa e aumento de custo e do risco da operação, caso opte por substituir as agências por agências próprias. Por todas essas razões, presidente, entendemos que a proposição é adequada e pertinente em seu mérito e não apresenta vício de constitucionalidade relativamente à matéria nela tratada. Adicionalmente, todos os requisitos regimentais pertinentes à matéria foram cumpridos. E voto conforme o exposto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa ao projeto de lei da Câmara número 59 de 2016 e quanto ao mérito pela sua aprovação. Muito obrigado, senador Cidinho. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Cidinho Santos pela aprovação do projeto. Senhoras senadoras e senadores que concordam com o relatório, permaneçam como estão. Aprovado o projeto que passa a constituir o parecer da CAI, a matéria vai ao plenário do Senado Federal.